Rádio Gomes, sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, contando e mandando, 1, 2, 3, 4, 5. E a quarta equipe da Fórmula 1 apresentou o seu carro novo nesta sexta-feira, na Inglaterra. Foi a vez da McLaren, que colocou para todo mundo ver o modelo MCL36. Antes da gente falar do carro novo, vale a pena a gente explicar um pouquinho essa história das designações, dos nomes dos carros. A McLaren quase sempre, durante toda a sua vida, usou as letras MP e os números 4 barra alguma coisa, né, para designar os seus carros. M de McLaren, P4 da Project 4, que era a equipe do Ron Dennis. Quando ele comprou a McLaren, ele passou a usar o P4 no nome dos carros, barra e o número do chassi fabricado. O melhor McLaren de todos os tempos foi aquele de 1988, o MP4/4, o carro que ganhou 15 das 16 etapas do Campeonato Mundial e deu o primeiro título a Ayrton Senna em 1988, confirmando. Agora a McLaren não usa mais o MP4/ alguma coisa, usa MCL já há algum tempo, mas manteve a numeração. Então esse é o MCL36. Isso porque o Ron Dennis, como se sabe, já não é mais o dono da equipe. Foi afastado do comando da equipe há alguns anos atrás, equipe que hoje é comandada pelo norte-americano Zac Brown. Pois bem, o carro foi apresentado, o carro que será pilotado por Lando Norris e por Daniel Ricciardo, num evento que também aproveitou a McLaren para apresentar os seus carros da Fórmula Indy, da Fórmula E, mais para o futuro, e também da Extreme Extreme alguma coisa, enfim, aquela categoria de carros elétricos de rally que tem sido disputada em vários lugares do mundo e a McLaren também vai participar desse negócio. Mas falando do carro que importa, do carro da Fórmula 1, é um carro que apresentou algumas soluções aerodinâmicas e também de suspensão, ligados também à aerodinâmica, um pouquinho diferentes daquilo que a gente viu no único carro de verdade que foi a público até agora, o carro da Aston Martin. Aliás, a Aston Martin hoje, sexta-feira, já andou com o carro em Silverstone, foram 100 km, é permitido isso, 100 km de shakedown e para realização de filmagens e, portanto, o primeiro carro 2022 que foi para a pista foi o carro da Aston Martin nesta sexta-feira em Silverstone. O bico do carro da McLaren é parecido de uma certa forma, principalmente a asa com o do carro da Aston Martin. Há umas diferenças no que diz respeito à configuração, à geometria das suspensões dianteira e traseiras, e é um carro que tem uma carenagem um tanto quanto afilada, né, atrás. A gente está vendo nesses lançamentos, ou pelo menos no que a gente pôde observar nos carros da Aston Martin e da McLaren, porque os da Haas e da Red Bull são carros fake, né, apresentaram apenas a pintura, basicamente, mas a gente está vendo que não serão carros idênticos. Claro que se você olha sem prestar muito atenção nos detalhes, serão carros muito parecidos, especialmente porque asa dianteira e asa traseira têm limitações muito grandes de construção e de utilização de apêndices aerodinâmicos. Então serão carros de uma certa forma parecidos, né? Mas nos detalhes não tanto assim. E a McLaren já mostra algumas soluções que, quem sabe, podem dar certo. Levar a McLaren ao título? Difícil, quase impossível. A McLaren mesmo acha que só vai voltar a lutar por um campeonato mundial na temporada de 2024, quando terminar a construção do seu túnel de vento. É bom lembrar que a McLaren foi campeã pela última vez na temporada de 2008, já são, portanto, 14 anos, com Lewis Hamilton, naquela famosa, célebre corrida no Brasil, em Interlagos, e que foi vencida pelo Felipe Massa, e o Hamilton, na última volta, na última curva, ultrapassou o alemão Timo Glock, conseguiu a quinta colocação, que é o que ele precisava para conquistar o título mundial. Aliás, falaremos daqui a pouquinho também de Timo Glock nesse nosso boletim diário de automobilismo, porque o Timo Glock está no Brasil, vai correr com o Felipe Massa na Stock Car desse final de semana, na corrida de duplas, na abertura da temporada. Mas antes, vamos fechar a Fórmula 1. A FIA e a Liberty divulgaram hoje também todos os horários de treinos livres, classificações e corridas das 23 etapas do Mundial. Teremos uma diferença, pelo menos no trabalho das equipes nessa temporada. A quinta-feira, que no ano passado foi reservada para trabalho de imprensa, para entrevistas, o famoso Media Day, né?
deram esse nome para esse negócio, não vai existir mais. As entrevistas e o trabalho jornalístico vai se resumir à sexta-feira de manhã e por isso os treinos livres vão ser realizados mais tarde, em horários que não combinam muito com o horário de classificação e da corrida. Bom, de qualquer maneira, treino livre 1 do Grande Prêmio do Bahrein, que abre a temporada no dia 20 de março, às 9 da manhã, para você colocar na sua agenda. Treino livre 2 ao meio-dia. Treino livre 3 no sábado, 9 da manhã, meio-dia a classificação e a corrida também ao meio-dia no domingo, repito, dia 20 de março. O Grande Prêmio do Brasil, que é o penúltimo do Campeonato Mundial, terá os seus treinos à 1 da tarde e às 4 da tarde na sexta. No sábado, classificação classificação às 4 da tarde e o último treino livre à 1 da tarde e a largada para o Grande Prêmio do Brasil, ou Grande Prêmio de São Paulo, às 3 da tarde, lá para o finalzinho da temporada, penúltima etapa do Campeonato Mundial. A maioria das corridas da Europa, para vocês se prepararem, vai acontecer no horário local às 3 da tarde, 10 da manhã, no Brasil, tá? Domingos de manhã, portanto, para as corridas europeias, mas às 10 da manhã, um pouquinho mais tarde do que um horário que a gente já se acostumou em temporadas passadas. O Grande Prêmio de Miami é a única novidade do calendário, é a 5ª etapa desta temporada, vai acontecer em volta de um estádio da Hard Rock Arena, e os Estados Unidos assim terão 2 etapas nesse campeonato mundial. Portanto, 4 equipes já apresentaram seus carros nesse ano, ou algo que pode parecer com o carro, né? Que foi o caso da Haas e o caso da Red Bull, mas Aston Martin e McLaren já o fizeram. Semana que vem é uma semana importante, a gente vai ter muitas apresentações de carros. Na segunda-feira é o dia da AlphaTauri, na sexta a Mercedes e no meio da semana a Ferrari. Todo mundo, é claro, vai ficar esperando para ver esses carros de ponta e os carros das equipes menos votadas também ao longo da próxima semana. Eu falei do Timo Glock e falei do Felipe Massa porque, como já informado, teremos a corrida da Stock nesse final de semana em Interlagos, portões fechados por causa da pandemia. É a corrida de duplas, a primeira que acontece desde 2018, e o Felipe Massa vai dividir o seu carro com o Timo Glock. Essa prova de duplas já aconteceu 4 vezes, como eu disse, a última delas em 2018, e teremos algumas atrações, como por exemplo a dupla Rubens Barrichello e Dudu Barrichello, outra dupla de irmãos, Nelsinho Piquet com o seu irmão Pedro, e o Tony Kanaan, que vai correr com o Pietro Fittipaldi, entre outras duplas. São 7 pilotos estrangeiros que vão participar dessa rodada. São 2 corridas de 30 minutos cada uma. Os titulares que participam da formação do grid nesse sábado e largam na primeira corrida. E os convidados largam na segunda prova. Largada a 1h55 deste domingo. Vai passar na Band e também no Sport TV e também em várias plataformas de internet. E repito e insisto para que ninguém vá para Interlagos, não tem ingresso, não tem espaço para público por conta da pandemia, tá bom? Foram as informações do automobilismo nesta sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. Gostaram? Vocês estão vendo que eu estou aqui num cenário um pouquinho diferente daquele lá de casa, porque estamos no Guarujá. Viemos visitar o triplex que eu vou comprar na Praia das Astúrias, tá bom? E vou dar pro Lula de presente. Tchau, gente. Amanhã estamos de volta com mais notícias do automobilismo. Leiam o blog. E uma coisa que eu percebi que eu deveria ter feito desde o início, não fiz, nunca faço. Inscrevam-se no canal e também deem um curtir aí, um like e tal, essa coisa toda que é sempre importante, tá bom? Até amanhã, valeu!